falando de matemática com vocês. Chegamos em nossa 13ª aula dessa maratona de estudos. Então vamos iniciar a nossa 13ª aula de matemática. Lembrando que o nosso componente curricular ele continua sendo matemática. E que as aulas ela tem como público-alvo vocês alunos do 9º ano do ensino fundamental. E que nessa aula de hoje nós iremos falar em operações com radicais, ou seja, uma revisão. Então, iniciamos na aula anterior a revisão de operações com radicais. Nós vimos na aula anterior a extração de raízes aproximada, mas que nós aproximamos apenas até a casa dos decimais. Hoje nós iremos usar outras habilidades diferentes e iremos aproximar até a casa dos centesimais. Na aula seguinte, nós aproximaremos até a aula dos milesimais. Sendo que as habilidades que nós iremos explorar na aula de hoje, ela lhes permite calcular ou extrair a raiz aproximada de um radicando, seja até a casa dos decimais, dos centesimais ou dos milesimais. Pois essa habilidade ela é uma habilidade bem extensa. E aí, vamos juntos? Então, lembrando que o objetivo dessa aula é elaborar e resolver problemas envolvendo os cálculos com radicais. Em algum momento nós vamos falar de adição com radicais, em outro momento de subtração. Havendo a necessidade, falaremos da multiplicação e divisão, ou seja, o nosso objetivo é resolver problemas envolvendo operações com radicais. Então, inicialmente nós temos um pequeno problema a ser resolvido envolvendo operações com radicais e ele consiste em resolva a operação abaixo. Essa operação é uma operação que tem 7 como coeficiente da raiz quadrada de 3, subtraindo 4 raiz quadrada de 5. Ou seja, estamos vendo uma subtração envolvendo dois radicais. E tem as opções. Ele diz, o resultado aproximado dessa operação é, ou seja, estamos falando em raiz aproximada. Você sabe que 3 é um número primo e ele não tem raiz quadrada exata. Que 5 é um número primo, ele também não tem raiz quadrada exata. Ou seja, não há nenhum número inteiro que é multiplicado por si 2 vezes resulte exatamente em 3. Não há também nenhum número inteiro que é multiplicado por si mesmo 2 vezes resulte exatamente em 5. Há números aproximados que multiplicado entre si 2 vezes, eles sejam próximos de 5, maior ou menor, centésimos ou milésimo, também de 3. Portanto, nós chamamos de raízes aproximadas. Então, nós iremos explorar uma habilidade para extrair raízes aproximadas, mas que essa habilidade ela nos permite calcular tanto raiz aproximada como raiz exata, de números pequenos ou de números grandes. Nós estamos querendo a raiz quadrada de 3 e a raiz quadrada de 5. Nós já devemos lembrar que o 7 é coeficiente, ele será multiplicado com a extração ou com a raiz de 3, menos o 4 também é coeficiente, ele será multiplicado com a raiz quadrada de 5. Nós extraindo a raiz quadrada de 3, nós iremos usar um método que ele nos ajuda de uma forma bem geral a extrair raiz quadrada. Olha, é assim, eu quero a raiz quadrada de 3, portanto, eu vou pensar em um número que é multiplicado por ele mesmo 2 vezes, seja igual ou menor que 3. Então, nesse caso, só temos o 1. O 1 multiplicado por ele mesmo 2 vezes é ele próprio. Portanto, nós faremos assim, 3 menos 1, 2. Aí, nós vamos baixar 2 zeros aqui, 2, 0. Quando nós baixamos 2 zeros, nós vamos adicionar uma vírgula aqui. Eu já sei que a raiz quadrada aproximada de 3 é 1, alguma coisa. Nesse caso, nós queremos aproximar até a casa dos centesimais. Então, aí agora, nós iremos escrever aqui abaixo o dobro de 1, 2. Colocar esse tracinho aqui, a multiplicação, outro tracinho e a igualdade. Para quê?
nós devemos completar esses dois tracinhos, de modo que o algarismo que eu colocar aqui vai completar, vai ficar 21, 22, ou seja, o número que eu usar. Ou seja, o número que eu colocar aqui vai ser o mesmo que eu irei colocar aqui. Por exemplo, se eu colocar aqui 2, vai ficar 22 vezes 2. 22 vezes 2 é 44. 44 ele é bem menor que 200. O nosso objetivo aqui é colocar um algarismo para que complete esse número multiplicado por ele próprio, seja o mais próximo possível de 200. Se eu coloquei 8 aqui, vou colocar 8 aqui também. Ficarei com 28 vezes 8. Tem que ser menor o mais próximo de 200. Então, fazendo 8 vezes 8, 64, coloca 4 e vai a 6. 8 vezes 2, 16, com 6, 22. Então, o 8 não serve, ele passou de 200, deu 224. Então, nesse caso, nós vamos usar o 7, fica 27 multiplicado por 7. Deve ser menor que 200 e o mais próximo possível. Então, 7 vezes 7 dá 49, coloca 9 e sobe 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. Então, fica 189. 189, ele é o menor, mais próximo de 200. Então, aqui nós vamos colocar menos 189. Ou seja, 200 menos 189 é 11. Como nós estamos vendo que o 7 ele serviu para essa operação, vamos escrever ele aqui. Ou seja, a raiz quadrada de 3 é 1,7 e ainda tem a casa centesimal que nós iremos encontrar agora. Aqui, na subtração de 200 menos 189, sobrou 11. Nós iremos adicionar 2 zeros. É sempre adicionando de 2 em 2. Então, ao adicionar 2 zeros, nós ficamos com 1.100. Aí, nós vamos pegar o dobro que temos aqui e escrever aqui abaixo. O dobro de 17 é 34. Então, aqui abaixo, nós vamos escrever 34. Iremos escrever o tracinho, a multiplicação, outro tracinho e a igualdade. Da mesma forma, nós iremos completar aqui com o algarismo. O mesmo completará aqui, depois de multiplicados entre si, tem que ser o menor possível, que 1.100 e o mais próximo. Então, aqui, nós iremos colocar 3. Fica 343 multiplicado por 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Coloca 2 e vai a 1. 3 vezes 3, 9 e 1, 10. Fica 1.029. 1.029, ele é menor que o 1.100 e é o mais próximo possível. Então, nós vimos aqui que o 3 também serviu. Aí, nós vamos escrever aqui. Como nós queremos apenas até a casa do centesimal, nós já iremos usar a raiz aproximada de 3, 1 inteiro e 73 centésimos. Se nós quiséssemos continuar, adicionaríamos 2 zeros aqui e faríamos a continuação. Mas nós estamos querendo trabalhar apenas até a casa dos centesimais. Já vamos usar 1 inteiro e 73 centésimos como raiz aproximada de 3. Aí aqui nós já temos 7 vezes 1 inteiro, vírgula 73. Ou seja, multiplicando o coeficiente com a raiz aproximada do radicando. Agora nós iremos extrair a raiz quadrada de 5, usando o mesmo método. Raiz quadrada de 5 deve ser um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes seja o mais próximo de 5 possível. Pensando em um número inteiro que é multiplicado por si mesmo 2 vezes seja o mais próximo de 5, é 2. Quando nós multiplicarmos 2 por ele mesmo 2 vezes, encontraremos 4. Aí, 5 menos 4 é 1. Colocaremos aqui abaixo o 1. Então, vamos adicionar agora 2 zeros. Então, ficaremos com 100. Ao nós adicionarmos 2 zeros, vamos colocar a vírgula aqui. Eu já sei que a raiz quadrada de 5 é 2, alguma coisa. É essa coisa que nós vamos procurar. Então, nós iremos agora escrever o dobro de 2 aqui abaixo. O dobro de 2 é 4. Coloca o tracinho, a multiplicação, o outro tracinho e a igualdade. Ou seja,
nós iremos completar esse número com o algarismo e o mesmo colocar aqui, multiplicá-los entre si, o resultado tem que ser menor que 100 e o mais próximo de 100 possível. Portanto, se nós colocarmos 5, passa, porque 5 vezes 4 é 20 e já passou. Se nós colocarmos 4, passa também. Nós vamos colocar 2, ou seja, nós vamos ficar com 42,2. 2 vezes 2 é 4 e 2 vezes 4 é 8. 84. Se nós colocássemos 3, passaria de 100, então 2 serve. Se 2 serve, nós já vamos escrevê-lo aqui. Pegaremos o 84, traremos para cá subtraindo. Ou seja, 100 menos 84 dá 16. Aí, nós agora iremos escrever aqui abaixo o dobro de 22. E o dobro de 22 é 44. Escrever o tracinho vezes outro tracinho e a igualdade. E aí, iremos baixar 2 zeros aqui também. Lembre, sempre de 2 em 2. Quando nós baixamos 2 zeros, ficamos com 1.600. Iremos completar aqui de uma forma que multiplicado entre si seja o mais próximo possível de 1.600. Então aqui nós iremos colocar 3. Ficaremos com 443 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Coloca 2 e vai a 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13. Então ficamos com 1.329. É menor que o 1.600. Se colocássemos 4, passaria. Então, como o 3 serviu, nós vamos colocar aqui 3. Ficou com 2 inteiros e 23 centésimos. O 1.329, vamos subtrair aqui 1.329. Então, como nós queríamos até a casa dos centesimais, já achamos. Nós encontramos 2 inteiros e 23 centésimos. Já podemos parar por aqui. Aí agora nós temos 2 multiplicações e uma subtração. Primeiro as multiplicações, por último as subtrações. Faremos 7 vezes 3, 21, coloca 1 e vai a 2. 7 vezes 7, 49, com 2, 51. Coloca 1 e vai a 5. 7 vezes 1, 7, com 5, 12. Então 12,11. Menos 4 vezes 3, 12, coloca 2 e vai a 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. 4 vezes 2, 8. 8,92. Ou seja, nós temos 12,11 menos 8,92. Faremos essa subtração. Então, aí nós faremos 12,11 menos 8,92 dá 3,19. Aí nós vamos voltar para vermos se temos essa opção. Ou seja, temos na letra C 3,19. 3 inteiro e 19 centésimo. Ou seja, calculamos a operação. Extraímos a raiz aproximada de 3 e de 5. E aí, você percebeu que aquela habilidade ela nos permite calcular a raiz aproximada com eficiência? Você encontra décimos, centésimo, milésimo, se possível, pois a raiz aproximada ela sempre irá ser formada por casas decimais. Aí agora nós temos aqui um outro problema. A tradução para o português é a escola, limite de velocidade, raiz de 900. E aí, qual seria a tradução? Aí ele completa o problema, sabendo que a velocidade deve ser medida em km por hora. Qual o limite de velocidade indicado na placa? Na verdade, aqui ele está dizendo assim, que a escola tem como limite de velocidade a raiz quadrada de 900. E vocês sabem, 900 ele é um número quadrado perfeito. Ele tem raiz quadrada exata. E a raiz quadrada exata de 900 é 30. Se porventura vocês não sabem, pode usar o método que usamos anteriormente. Agora nós temos aqui um outro probleminha. Esse probleminha consiste em, para ir do ponto A ao ponto B, tomar um lanche, Carlos calculou que deverá andar raiz de 1.800 metros. E aí está aqui o desenho do percurso que Carlos precisa fazer. Esse lado mede 30 metros, esse mede 30 metros. Então, se os dois lados são iguais, já entendemos. É um quadrado.
um quadrado, nós podemos dividir em dois triângulos retângulos. E aí vamos lembrar, o percurso que ele pode fazer é esse daqui, ó. Ele pode sair daqui e vir até aqui. Quando nós fazemos essa divisão, dividindo um quadrado ao meio, nós dividimos ele em dois triângulos retângulos. Ou seja, os triângulos retângulos, ele explora as habilidades de calcularmos catetos e hipotenusa. Nesse caso, aqui é a hipotenusa, aqui são os catetos. Quando nós escrevemos isso daqui, nós temos o teorema de Pitágoras. A soma dos catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então eu tenho que x ao quadrado ele vai ser igual a 30 ao quadrado é 900. 30 vezes 30, 900. 900 somado com 900. Então nós passamos a ter que x ao quadrado ele é igual a 1.800. Como isso daqui é uma equação, nós vamos pegar o expoente 2, passar para o segundo membro, ele passa como radical, raiz quadrada por ser 2. Ficaremos com x é igual a raiz quadrada de 1.800. Aí, nós voltando no problema, nós vamos ver que ele já nos deu um iniciozinho de ajuda para solucionar esse problema. Por quê? Porque ele disse que nós podemos usar a raiz quadrada de 2 aproximadamente 1,4. Mas por que ele disse que a raiz quadrada de 2 pode ser aproximadamente 1,4? Se aqui nós não temos raiz quadrada de 2, então nós iremos usar outra habilidade. A habilidade de fator interno e externo e a habilidade de decomposição de radicandos. Ou seja, eu posso escrever 1.800 assim. 2 vezes a raiz quadrada de 30 ao quadrado. Por que isso? Primeiro porque 30 ao quadrado é 900. 2 vezes 900 é 1.800. Então não alterei valores. Mas por que eu escrevi? Porque o expoente aqui sendo 2, o índice é 2, eu posso retirar. Ele passa a ser fator externo. Aí nós ficaremos com x, ele vai ser igual a 30 multiplicado por raiz quadrada de 2. Por isso que ele disse que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, aí nós ficamos com 30 vezes 1,4. 30 vezes de 4 décimo é 12. 30 vezes de 1 é 30. E 30 mais 12, 42. Aí nós estamos dizendo que ele vai percorrer 42 metros. Portanto, gente, vocês viram que para solucionar esse problema, nós já exploramos outra habilidade, diferente da habilidade anterior, mas que ambas as habilidades nos permitiram solucionar problemas com raiz aproximada de radicais. Portanto, nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueça de solucionar os problemas propostos no formulário. Um forte abraço e até o próximo encontro.